Quase todas as religiões antigas possuem rituais e práticas que são consideradas perigosas, e que muitas vezes passam do limite aceitável. Porém, eu acho que não existe um ritual mais extremo do que esse que os monges budistas praticam até hoje, apesar de ter sido proibido e banido por um imperador japonês. O ritual se chama Soku Shinbutsu, e desde a sua criação no século XI, centenas e centenas de monges tentaram completar esse desafio quase impossível, e apenas 24 desses conseguiram chegar até o fim. Mas talvez seria melhor se eles tivessem desistido antes mesmo de começar, e em breve você descobrirá o porquê disso, já que nesse vídeo do Abismo do Medo, nós visitaremos as 3 fases do ritual Soku Shinbutsu, sendo que a segunda é bem pior do que a primeira, e a terceira é com certeza a pior de todas, porque basicamente não tem mais volta uma vez que você começa. E para entendermos melhor o porquê dessa prática ter sido criada, precisaremos antes explicar um pouco sobre a crença budista, pois esses monges acreditam que a vida humana é um ciclo de nascimento, sofrimento e morte. E quando você reencarna, esse ciclo recomeça, com outro nascimento em um novo corpo, mais sofrimento ao longo da vida e, por fim, a morte novamente. Porém, os budistas acreditam com toda a sua fé que o único jeito de quebrar esse ciclo é atingindo a iluminação, também chamado de Nirvana. E se você fazer uma rápida pesquisa, verá que Nirvana nada mais é do que suprimir os desejos e elevar a sua consciência. Só que os próprios budistas dizem que não tem uma definição clara do que realmente é, e a única forma de saber o que é Nirvana é atingindo esse estado, já que seria como tentar descrever uma cor para uma pessoa que justamente nunca viu antes. E você até poderia dizer que se parece com um tom de verde ou com azul, mas seria impossível chegar a uma descrição adequada que fizesse a pessoa visualizar aquela cor corretamente. E é por isso que o conceito de Nirvana é assim para os budistas. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os praticantes do budismo não são somente os homens carecas que só usam um manto laranja, e sim pessoas normais como eu e você, que trabalham e vivem as suas vidas. Já aqueles que de fato se dedicam em tempo integral e que moram nos templos, são chamados de monges budistas, sendo que é extremamente difícil se tornar um. Isso porque eles têm que abandonar as suas famílias, seus amigos, bem materiais e até mesmo seus próprios nomes, para assim se tornar alguém que vive 100% para o budismo, tentando alcançar o tão sonhado Nirvana. E esse é um dos motivos pelos quais os monges budistas são considerados exemplos de disciplina e concentração, já que eles têm que viver em templos que ficam isolados do resto da sociedade e também do mundo, porque obviamente lá não tem acesso à internet. Ou seja, eles passam os seus dias sem saber o que está acontecendo fora do templo, e se por exemplo ocorrer um grande conflito ou uma tragédia, eles provavelmente nem saberão e continuarão 100% dedicados a tentar alcançar o Nirvana. Só que o último estágio para medir o nível da disciplina de um monge é justamente o ritual Soku Shinbutsu, criado há mais de 1000 anos atrás por uma seita budista do Japão conhecida como Shingon. E mesmo sendo bem cruel e desumano, somente no século XIX é que resolveram banir essa prática. E logo vocês vão descobrir o porquê. E talvez vocês fiquem chocados com as imagens que verão dos monges que conseguiram chegar na última fase. Isso porque os Shingon acreditavam que o Nirvana só seria alcançado através de muita dor e sofrimento. E foi daí que saiu a ideia de criar esse ritual. Mas apesar disso, os monges poderiam escolher ou não se queriam entrar nesse desafio, ou seja, aqueles que se arriscarem seria por vontade própria, e não porque alguém os forçou. Só que o pior de tudo é que somente depois que a última etapa acabasse, é que os monges descobririam se conseguiriam ou não alcançar o Nirvana. E portanto, esse pequeno detalhe trazia uma grande certeza para os budistas. Afinal, eles estavam sofrendo pra caramba na primeira e na segunda etapa, e poderiam simplesmente não receber nenhuma recompensa por seus esforços. Mas por mais difícil que fosse completar o ritual, os monges se voluntariavam para participar, porque eles basicamente não conheciam muitas formas de alcançar o Nirvana, e esse teste em específico era o mais garantido de se conseguir. E é por essas razões que esse ritual atraía tantos budistas, e mesmo com centenas deles se candidatando ao longo da história, apenas 24 conseguiram completar com sucesso esse desafio insano, em que você tinha que abrir mão das coisas mais simples que seu corpo precisaria para funcionar corretamente. E a primeira fase, chamada Mokujiki-gyo, que significa comer árvores, consistia em mudar completamente os hábitos alimentares. Mas apesar dos monges já comerem de forma saudável, eles teriam que se tornar veganos, já que alguns ainda comiam carne de vez em quando, sendo que o principal objetivo dessa primeira etapa era reduzir ao máximo o percentual de gordura corporal, e para alcançar isso, os monges só
poderiam comer nozes, sementes e frutas. E como eles mesmos tinham que ir atrás dos alimentos, alguns comiam cascas de árvores, e até mesmo as raízes, porque às vezes não conseguiam achar coisas melhores. Porém, a fome era tanta nessa primeira etapa, que os monges que não davam sorte na busca por alimentos, literalmente comiam pedras, porque dessa forma eles conseguiam enganar o próprio corpo, enchendo o estômago com algo para diminuir a sensação de fome. Mas à primeira vista, isso poderia ser considerado trapaça, porque os monges supostamente estariam quebrando a dieta. Só que não era bem assim, porque o ácido estomacal simplesmente não derretia as pedras que eles engoliam, e por isso elas eram devolvidas de forma natural. E eu só espero que eles não tenham comido pedras grandes e pontudas, porque iria ficar bem difícil para sair depois. Já a última coisa que os budistas deveriam fazer na primeira fase era praticar exercícios todos os dias, para acelerar ainda mais esse processo de queima de gordura. E logo vocês entenderão por que eles precisavam fazer isso. Afinal, os monges não se importavam com a aparência física, e era raro achar um que estivesse acima do peso. E então, nessa primeira fase, basicamente a rotina dos budistas era meditar, procurar comida e praticar exercícios. Essas eram as únicas coisas que eles faziam o dia inteiro. E acreditem se quiser, essa etapa inicial não durava 6 meses ou 1 ano, e sim exatos 1000 dias, o que dá mais ou menos 3 anos. E se o monge conseguisse sobreviver a esses 1000 dias, já que vários deles simplesmente morriam de fome e desnutrição, ele poderia escolher se iria para a segunda etapa, pois como eu disse anteriormente, nada desse ritual era obrigatório, e os monges faziam por pura fé e força de vontade, sendo que somente o monge poderia decidir se estaria ou não pronto para a segunda fase, porque somente o próprio saberia se cumpriu todas as regras corretamente no primeiro desafio. Afinal, não tinha nenhum supervisor que ficasse o dia inteiro ao lado deles, para ver se realmente não estavam trapaceando comendo coisas proibidas. Já a fase 2 é bem mais curta do que a primeira, o que inicialmente dá a entender que seria mais fácil. Porém, é justamente ao contrário, porque essa segunda etapa é a mais dolorosa de todas, e exige um nível de força de vontade surreal para não desistir. E por conta disso, os monges tinham que estar plenamente conscientes de que era exatamente isso que queriam para suas vidas, pois se duvidassem por um único instante, acabariam desistindo. E a segunda fase é chamada de Niljo, que traduzindo significa meditação profunda. E essa era talvez a pior de todas. Isso porque a maioria dos 24 monges que completaram o ritual com sucesso decidiram repetir a primeira mais de uma vez, só para ter realmente certeza de que estariam prontos para prosseguir para a segunda. Já nessa etapa, os monges não poderiam comer mais nada, e sim apenas beber água salgada e também tomar um tipo de chá. O grande problema é que esse chá não era de camomila ou de erva cidreira, assim como nós estamos acostumados a consumir, e sim um extremamente tóxico para o corpo humano. Esse chá é produzido com a seiva das árvores urushi, que são encontradas em sua maior parte no Japão e na China, sendo que a seiva é usada não para consumo humano, e sim para produzir uma espécie de resina que dá acabamento na pintura, impedindo que os móveis domésticos manchem ou sofram arranhões. Ou seja, essa seiva não deveria ser ingerida por pessoas, porque causa uma violenta reação alérgica na garganta e no estômago, além de coceiras dentro do corpo, que não se pode aliviar. E é por isso que a única coisa que os monges poderiam fazer era tentar se manter calmos e concentrados apesar da dor e do desconforto que o chá lhes causava. E a fase 2 consistia justamente em tomar esse chá todos os dias, durante 100 dias. Sendo que ainda por cima, essa bebida causava diarreia e vômito nos monges, que muitas vezes não sobreviviam e eram finalizados, já que não podiam se medicar. E mesmo se pudessem, teriam que tomar o chá todo dia, fazendo assim com que esses efeitos retornassem. Só que ao contrário da fase 1, a 2 não poderia ser repetida mais de uma vez, isso porque a taxa de mortalidade era muito alta, e basicamente ninguém aguentaria passar por esse processo 2 vezes seguidas, porque era extremamente desgastante para o corpo. Enquanto que a terceira fase, uma vez que você começasse ela, não teria mais como voltar atrás, tanto que diferente das anteriores, a terceira não tinha ganhado um nome, talvez porque ela era desconhecida pela maioria dos monges, já que apenas alguns conseguiram chegar nessa etapa, e digamos que os que completaram não estavam em boas condições para nomeá-la para os próximos que viriam tentar. E para dar início à fase 3, primeiro eles construíam uma caixa feita com madeira de bambu, mas não uma pequena, e sim uma que fosse mais ou menos do tamanho do monge, para que ele pudesse sentar e meditar na posição de lótus dentro dela. E uma vez que a construção da caixa termina, o monge adentra nela, e os outros fecham com uma tampa e acoplam um cano de bambu para que ele possa respirar enquanto medita. Já na próxima parte do terceiro desafio, os budistas ajudantes cavavam um buraco de mais ou menos 3 metros de profundidade. Então eles enterravam a caixa juntamente com o monge que estava dentro, e preenchiam o buraco com carvão ao invés de terra, já que uma das propriedades do carvão é a absorção de umidade, e dessa forma a caixa não apodreceria com o tempo. E sem mais mistérios, o objetivo dessa terceira fase era, acreditem se quiser,
quiser, a automumificação, ou seja, esses monges entravam na caixa e meditavam até literalmente virarem múmias, sendo que a primeira e a segunda fase eram uma preparação para que a terceira pudesse acontecer, e não simplesmente meros desafios aleatórios, pois tinha um objetivo claro por trás delas. Isso porque a primeira fase serviu para separar os monges que realmente queriam alcançar o Nirvana, daqueles que só estavam curiosos ou que queriam se testar, já que se o budista não conseguisse passar pela fase 1, que era a mais tranquila de todas, ele definitivamente não aguentaria beber o chá venenoso por 100 dias. Além disso, a dieta vegana e os exercícios físicos que os monges tinham que praticar na fase 1 serviram para remover quase toda a gordura corporal, o que facilitaria o processo de mumificação, que só aconteceria mais pra frente na etapa 3. Já na segunda fase, o chá não era apenas para fazer os budistas sofrerem, como inicialmente poderia parecer, pois a substância venenosa que essa bebida continha servia para eliminar as bactérias e parasitas que estivessem dentro do corpo dos monges, ajudando assim no processo de mumificação, pois uma vez que as bactérias e parasitas tivessem sido expurgados, os corpos deles não apodreciam tão facilmente, e sim ficariam preservados. Mas lembram quando eu disse que uma vez que a terceira fase começasse não teria mais volta? Bom, é que nessa etapa, os monges tinham que puxar todos os dias uma cordinha, que tocava um sino que estava fora do buraco, para assim avisar os outros de que ainda estavam vivos. E quando o sino não tocava mais, os monges que estavam ajudando simplesmente tiravam um cano de bambu da caixa, porque a ausência do toque significava que aquele que estava participando do teste morreu. E ao invés de tirar a caixa do buraco para abri-la, eles simplesmente deixavam ela enterrada por muitos anos. E só depois disso é que abriam a tampa, para ver como o corpo do monge estava. E se tivesse algum sinal de decomposição, isso significaria que ele falhou, e que portanto não passou pela terceira fase. Já se o corpo estivesse apenas murcho, isso demonstrava que o monge completou o ritual Sokushimbutsu, se tornando uma múmia e alcançando o Nirvana. E uma vez que algo assim acontecia, o corpo era retirado da caixa, vestido com túnicas e colocado em uma exposição para ser venerado e adorado, pois esse feito era equivalente ao do próprio Buda, que também teria alcançado a graça. Já os monges que falharam, eles são simplesmente colocados de volta na caixa e enterrados novamente, porque não merecem nenhum tipo de adoração, apesar de todo o sofrimento que passaram. Mas pelo fato de se ser um ritual extremamente arriscado, que na maioria das vezes acaba mal, um imperador japonês chamado Meiji decidiu banir o Sokushimbutsu no final do século XIX. Porém, existem relatos e casos que comprovam que os monges continuaram a praticá-lo, mesmo depois da proibição. E se duvidarmos, nesse exato momento podem ter budistas passando por uma das fases do ritual. Afinal, as autoridades não vão em todos os templos do Japão para investigar e ver se eles realmente pararam com isso. E galera, em 2022, um vídeo na rede vizinha viralizou absurdamente, pegando 133 milhões de visualizações, porque mostrava um idoso com supostamente 163 anos que tinha conseguido se automumificar e que ainda por cima estava interagindo com uma garotinha. Bom, pelo menos era isso que as pessoas que viram o vídeo estavam dizendo, já que a verdade só veio à tona quando o site americano Snopes, conhecido por desmentir farsas, publicou uma matéria revelando o que de fato aconteceu. Em resumo, eles descobriram que o homem no vídeo não era um praticante do ritual, e sim um idoso chamado Luang Fo, que tinha 109 anos e não 163, como algumas pessoas estavam espalhando de forma equivocada. E Luang não estava se automumificando, e sim se recuperando em um hospital. E acreditem se quiser, depois que o vídeo foi gravado e postado, o idoso recebeu alta e retornou para sua casa, mesmo com essa idade tão avançada. Sendo que o vídeo havia sido publicado por uma conta com o nome de Aoi Saranya, que pertence justamente à neta do idoso. E ela não postou na intenção de chamar atenção, ou para desrespeitar o seu avô, e sim talvez para mostrar a força de vontade dele, e provar que é possível passar dos 100 anos. E na seção dos comentários do vídeo, um usuário chamou o avô dela de cadáver, e a jovem ficou chateada e respondeu da seguinte forma: Mas ele não é um cadáver, tem um pouco de respeito pelo meu avô. Se você não gostou, é só pular para o próximo vídeo. Outra história interessante e até um pouco engraçada envolvendo esse ritual é que em 1877, na mesma época que o imperador Meiji havia feito a proibição, havia um monge caolho chamado Tetsumonkai que já estava se preparando há anos e que foi pego de surpresa quando o ritual passou a ser considerado ilegal. Porém, Tetsu não iria simplesmente desistir, porque já tinha chegado à terceira etapa. E é por isso que ele ignorou a ordem do imperador e entrou dentro da tumba para ser enterrado. E alguns anos depois que o sino parou de tocar, seus seguidores desenterraram a tumba secretamente, para que mais ninguém descobrisse, e ficaram muito felizes ao descobrir que Tetsu havia completado o ritual com sucesso, se tornando uma múmia. Só que apesar disso, eles estavam enfrentando um grande dilema, pois se colocassem o corpo de Tetsu para ser exposto para as demais pessoas, estariam assim quebrando o decreto do imperador, e por isso seriam presos ou finalizados. Mas de uma forma bem inteligente, os seguidores de Tetsu tiveram a ideia de adulterar os
documentos, colocando que ele morreu em 1862, porque assim a mumificação dele se tornaria legal, porque teria sido feita antes da proibição. E até hoje o corpo de Tetsuo se encontra na exposição, e ele foi o último monge conhecido que conseguiu se auto-mumificar. Fala galera, o que vocês acharam desse caso? Se vocês tiverem alguma história bizarra ou assustadora que queiram sugerir, é só deixar nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.